Vamos ler aqui a palavra de Deus. Que o Senhor me ilumine, me dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Vamos ler Ezequiel 9, começando no versículo 1. A preservação do justo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A destruição do ímpio. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí e saíram, e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. A segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas.
Então estendeu o querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: roda! E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e levantando-se levantavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. E o aspecto deles, e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos, que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne
no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos. Antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Aguardai-vos para longe do Senhor. Esta terra não nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de juntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quando aqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins se levaram as suas asas e as rodas e acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia para os do cativeiro, e em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Bem, nós acabamos de ler do capítulo 9 ao 12, né? Assim, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, sem perceber, nós vamos, entramos, né, no Espírito e assim, e a gente continua lendo e a gente vai lendo e cada vez a gente quer entender mais, compreender e meditar na palavra de Deus. Então são coisas assim, talvez um pouco difíceis de interpretar, difíceis de entender assim a primeiro momento, mas de acordo com quando a gente vai lendo mais, se aprofundando na íntegra, né, naquilo que está sendo relatado ali, na história, no acontecimento que está sendo relatado. Então nós vamos nos aproximando mais de Deus, e Deus vai nos dando sabedoria, o Espírito Santo vai nos dando sabedoria para que possamos entender o que estamos lendo, né? E entender o sentido da palavra, o sentido para a nossa vida e aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer através da sua palavra, através daquilo que Ele está falando conosco naquela palavra. Então, nós começamos no capítulo 9 de Ezequiel e paramos aqui no 12. Vamos ler agora o 12 e prosseguir mais um pouco adiante. Vou ler aqui junto com vocês, espero que vocês estejam lendo também junto comigo, aproveitando a palavra de Deus, usufruindo desse benefício, dessa bênção que é a palavra que nós temos, que é a nossa vida, que é assim, a direção para a nossa vida, que é a nossa arma, né, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para tudo que venhamos a fazer, que nós possamos usar
em primeiro lugar, que nós possamos estar lendo, meditando, buscando na palavra de Deus respostas para a nossa vida. Então, hoje estamos lendo Ezequiel, no capítulo 9, lemos aqui até o 12, demos uma parada para respirarmos, para beber uma água, se você estiver lendo a palavra de Deus junto conosco aqui, beba um pouco de água, descanse, respire, medite naquilo que você já leu, na palavra que você já leu. E assim Deus vai usar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dando entendimento a nós, para que nós venhamos a entender o sentido da palavra no contexto. Vou beber aqui um pouco de água. Essa água é consagrada, foi consagrada ontem na igreja. Já até está quase acabando, já bebi quase toda. Vamos continuar aqui no capítulo 12 de Ezequiel. A mudança para fora do muro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparam nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias de cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, onde fazes tu? Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levarás aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus. E contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele, para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dissipar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem com as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
O teu pão comerás com temor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão, vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem a visão que este tem, e para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Vamos dar uma parada aqui. Chegamos ao capítulo 13 de Ezequiel. Vamos dar uma parada. E vamos voltar aqui ao capítulo 9. Vamos voltar aqui ao capítulo 9 e vamos tentar decifrar um pouco toda a palavra que nós acabamos de ler, né? Tudo aquilo que nós acabamos de ler, do capítulo 9 até o capítulo 13, vamos tentar entender o que Deus quis dizer, o que Deus quer dizer com tudo isso. Então diz assim, no versículo, vamos começar aqui, capítulo 9, no versículo 1. No versículo 1 do capítulo 9 diz assim, é mais ou menos uma tradução, um entendimento, para que nós tenhamos um pouco mais de entendimento. Então diz assim, os 6 anjos, né? Espero que vocês se recordem de tudo que nós lemos aqui desde o 9 até o 13. Os 6 anjos com a aparência de homens são escolhidos para executar a sentença do Todo-Poderoso. Cada ordem de Deus contra os ímpios de Jerusalém, junto a eles estava o 7º anjo com vestes de linho, ou seja, com vestes sacerdotais. Está em Êxodo 28, 6, 8. Sua posição superior aos demais é destacada, pois ele carrega um estojo de escrivão na cintura. Há 2 possibilidades para a função deste instrumento. Primeira, o anjo registraria os fatos. Segunda, ele marcaria e separaria os fiéis dos infiéis. Certo? No capítulo 9, versículo 2, diz assim, uma tradução, né? E se puseram junto ao altar de bronze. Os anjos tinham tarefa de executar o julgamento de Deus. Portanto, a posição junto ao altar significa que os sacrifícios apresentados ali pelos ímpios não eram mais aceitos. Assim, o povo
reivindicava a morte do transgressor, exatamente do altar de bronze sairia a ordem para destruir a cidade e também para preservar os fiéis, aqueles que consideravam a Deus, consequentemente, cumpriram a sua palavra e honravam o seu altar. Ainda hoje, essa reverência e este temor separam os fiéis dos ímpios, os justos dos injustos. A consideração pela palavra e pelo altar de Deus revela o nível espiritual de cada pessoa. Vamos continuar aqui, a página está rasgada, não sei como aconteceu isso, não sei quando, simplesmente apareceu rasgada aqui. Me desculpem, mas não fui eu. Não tenho lembrança de ter, nunca faria isso, mas vamos prosseguir. No capítulo 9, do versículo 4, vamos ver a tradução, né, do que a palavra diz para nós. Homens que suspiram e que gemem. Em todos os tempos, o Altíssimo mostra que faz distinção entre aqueles que os consideram e os que o desprezam. Aconteceu com os hebreus no Egito, quando colocaram a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas para serem livres da morte. Está em Êxodo 12:13. Agora, na invasão babilônica, muitos seriam destruídos por pestes, fome e violência. No entanto, os justos recebiam um sinal espiritual para serem poupados por ser justo. O Senhor guardaria aqueles que temiam ao seu nome. Hoje, o soberano Deus continua a marcar por meio do Espírito Santo aqueles que lhes pertencem. Assim, ele é o sinal que identifica que uma pessoa é verdadeiramente de Deus. Com seu selo, estamos protegidos, pois o diabo é impedido de nos tocar. Portanto, da mesma forma que o sangue do Cordeiro marcaria o lar dos hebreus, a fim de os salvar, a fim de salvar os primogênitos da morte, o sangue do Cordeiro, isto é, do Senhor Jesus, e a marca que garante a salvação da alma diante da morte eterna. No capítulo 9, no versículo 6, a tradução é assim: começai pelo meu santuário. O julgamento começaria por aqueles que deveriam zelar pelas leis divinas, mas a ignoravam. Todos pensavam que no templo estavam os mais fiéis, contudo, ali, dentre levitas, sacerdotes e anciões, estavam os mais hipócritas, por isso eles seriam os primeiros a cair com o juízo do Altíssimo. Eles haviam sido separados e consagrados ao serviço sagrado, mas falharam na incumbência de conduzir Israel ao Eterno, pois adoravam o sol, os animais e todos os outros ídolos estrangeiros. O caráter e o trono do Altíssimo se apoiam na justiça. Isso significa que quanto mais conhecimento da verdade uma pessoa tem, mais cobrada será ao preferir o caminho da maldade. Com o seu testemunho, você pode encorajar as pessoas a serem fiéis a Deus ou pode desviá-las da salvação eterna. Por isso que os líderes religiosos fizeram, além de levarem as pessoas a se corromperem, se julgavam inatingíveis. No entanto, o Altíssimo usaria alguém com grande poder para executar a sua justiça, Nabucodonosor, rei da Babilônia. No capítulo 10, no versículo 1, o trono de Deus, escrito como da cor da pedra de safira, estava por cima da cabeça dos querubins. A visão dada a Ezequiel revelava que esses seres celestiais transportavam a glória do Altíssimo, que em breve partiria de Jerusalém. No capítulo 10, versículo 2, a tradução é a seguinte: enche as tuas mãos de brasas. O anjo que tinha a responsabilidade de marcar os fiéis para serem poupados, recebeu também a tarefa de espalhar brasas sobre Jerusalém. Isso caracterizaria a maneira
a maneira como a cidade seria destruída pelos babilônios, por intermédio do fogo. A espada já havia abatido os ímpios, mas agora essas brasas, que representavam a ira de Deus, queimariam o templo e as construções da capital de Judá. No capítulo 10, versículo 4, a interpretação é a seguinte: se levantou a glória do Senhor. O Altíssimo se moveu do Santo dos Santos, lugar onde ele repousava. Seu resplendor, a presença majestosa de Deus, que por tantas vezes encheu o tabernáculo e o templo, está em Êxodo 40, 34, iluminando Israel com a santa luz, com a sua luz, iniciava seu movimento para partir. O Senhor deixaria para trás a nação na completa escuridão. Após abandonar o interior do santuário, o Altíssimo se pôs à entrada do templo. Ao elevar-se dessa forma, Deus revela sua dor por ter de sair da própria casa, por não coadunar com o pecado, com a hipocrisia e com as maldades do seu povo. O Senhor se viu obrigado a se retirar do meio da nação. No capítulo 10, versículo 18, a interpretação é mais ou menos assim: saiu a glória do Senhor. Lentamente o Senhor se afastava do seu povo. Sua partida marcaria o início da destruição de Judá. Antes disso acontecer, a nação foi avisada de todas as formas, mas não se arrependeu. Com isso, perdeu a presença do Todo-Poderoso junto a si, ficando inteiramente desprotegida. Quantas pessoas vivem a mesma situação? Outrora eram cheias da presença do Altíssimo, mas ao escolherem viver voluntariamente no pecado, perderam esse tesouro. Receberam todas as chances possíveis para o arrependimento, mas desprezaram. Por isso, não podem questioná-lo quanto ao sofrimento em que estão vivendo. Mesmo assim, o Deus eterno, como um pai, espera o retorno dos seus filhos. Ele tem o desejo ardente de ser o primeiro amor deles e assim derramar novamente a sua glória sobre as suas vidas. No capítulo 10, versículo 19. Parou a entrada da porta oriental. Os querubins que levavam a glória de Deus alçaram o voo, mais perto da porta oriental do templo. O Senhor deu um último olhar para Jerusalém. Todos os demais povos possuíam templos e falsos deuses, mas nenhum possuía promessas que asseguravam proteção, sustento e honra de forma tão generosa. Além do mais, nenhuma nação estrangeira desfrutava de qualquer manifestação efetiva dos seus ídolos. Ao rejeitarem o Senhor, os judeus perderam sua presença e todos os seus favores. No capítulo 11, versículo 12, a interpretação: não andastes nos meus estatutos. Os preceitos instituídos pelo Altíssimo na lei mosaica visavam guiar Israel e torná-la uma nação distinta das demais. Porém, o povo os ignorou, preferindo adotar práticas das nações pagãs que eram totalmente contrárias à vontade divina. A palavra e os costumes dos estranhos tiveram mais valor para os judeus do que a palavra do Senhor. Da mesma forma, o diabo trabalha de maneira sutil e sorrateira para infiltrar modos e costumes profanos entre aqueles que são de Deus. Por isso, vemos cristãos tendo atitudes comparadas com as de um incrédulo. Quando, por exemplo, mentem no trabalho ou em casa, deixam de honrar seus compromissos por motivos banais ou preferem agradar as pessoas a obedecer aos mandamentos divinos. Isso acontece porque a fé ainda não está realmente definida no Senhor Deus. E se de fato pertencemos a Ele, nossas ações devem ser compatíveis com os seus pensamentos. No capítulo 11, versículo 16, Pequeno Santuário. Os justos que escaparam da destruição promovida por Nabucodonosor estavam agora exilados na Babilônia
haviam perdido tudo, inclusive o prazer da comunhão com Deus no templo. Mas o Altíssimo promete não abandoná-los. Ele se compromete a dar ao remanescente um privilégio especial, ser para eles um santuário particular, isto é, os justos não possuirão mais um templo físico, mas suas almas estariam santificadas e suas vidas permaneceriam na presença divina. Quando Deus habita no interior de uma pessoa, ela desfruta de proteção, auxílio, alegria e paz constante, mesmo que os ventos da tribulação soprem. As severas lutas que se abatem sobre ela, por mais dolorosas que sejam, se transformarão em maturidade espiritual e recompensa eterna. Está em Romanos 5, 1, 5. Além disso, por pertencer verdadeiramente ao Senhor Deus, nunca estará privada de sua presença. No capítulo 11, versículo 19, um novo coração. Havia uma divisão na mentalidade e na disposição do povo devido à sua fraqueza espiritual. A inconstância das pessoas era tão grande que, ora elas adoravam a Deus, ora se inclinavam aos ídolos. Além do mais, eram teimosas e resistentes às exortações dadas pelo Altíssimo. Diante disso, ele declarou que a causa daquela apostasia era o coração de pedra no seu povo. Isso tornava a nação endurecida para as instruções sagradas. Mas extremamente sensível para o pecado. O coração de pedra representa a natureza carnal, cheia de más inclinações e obstinada a desobedecer. Ele é corrupto, precipitado, egoísta e rebelde, pois ignora totalmente os interesses do Altíssimo. Já o coração de carne representa a natureza espiritual daqueles que são nascidos de Deus e são sensíveis à sua voz e ao seu comando. É importante frisar que ninguém consegue mudar sozinho, somente a ação do Todo-Poderoso no ser humano, por meio do Espírito Santo, consegue restaurá-lo e dar a ele novos valores. Está em Atos 1:8. Como consequência, os frutos verdadeiros dessa comunhão aparecem como sensatez, humildade, firmeza e, sobretudo, desejo de obedecer incondicionalmente aos preceitos sagrados. No capítulo 12, versículo 1, diz assim: Casa rebelde. Foi assim que o Altíssimo chamou o seu povo. Deus citou dois órgãos importantíssimos que influenciam na salvação: os olhos e os ouvidos. Por meio deles, o ser humano leva para dentro da sua alma o que é bom e o que é ruim. E baseado nisso, toma suas decisões. Bom e o que é ruim. E baseado nisso, toma decisões. O Senhor declara que, embora os judeus tivessem olhos e ouvidos físicos perfeitos, eles eram cegos e surdos. Isso significa que, com a apostasia, eles alcançaram a pior condição da vida espiritual, aquela em que todos os sentidos espirituais ficam entorpecidos. O povo estava prestes a presenciar a chegada da destruição pelo exército caldeu, mas não conseguia reagir. A rebeldia de uma pessoa diante da palavra de Deus evidencia que ela não usa com sabedoria as faculdades físicas e espirituais que recebeu. No capítulo 12, versículo 12. Prepara mobília. Novamente, por meio de um ato simbólico, o povo é alertado de forma simples e dramática sobre a invasão babilônia. O Senhor ordenou que Ezequiel preparasse uma mudança similar à de um escravizado, isto é, ele deveria carregar o mínimo de pertences para mostrar que aqueles que seriam deportados à Babilônia, como o próprio rei Zedequias, perderiam praticamente tudo. O Altíssimo buscava transferir sua mensagem de arrependimento ao seu povo, usando situações específicas. De igual modo, ele vem transmitindo ao longo dos séculos sua mensagem à humanidade, assim como a nação de Judá. Cabe às pessoas hoje aproveitarem a oportunidade de salvação. Bem,
terminamos aqui a interpretação, mais ou menos a interpretação da palavra que nós lemos do capítulo 9 de Ezequiel ao capítulo 12, né? Então aqui tivemos, após a leitura, tivemos a interpretação. Para quem estiver se perguntando aonde estão essa interpretação da Bíblia, esse estudo da Bíblia, eu estou lendo a Bíblia Sagrada com as anotações de fé, com as anotações de fé do Bispo Macedo, do Bispo Edir Macedo. Essa Bíblia da Igreja Universal, se eu não me engano, foi uma celebração que tivemos na nossa igreja e foi confeccionada essa Bíblia e foi assim entregue aos membros, né? Foi assim entregue aos membros e eu tive a grato prazer em receber. Vamos ver aqui. Bíblia Sagrada, contendo o Antigo e o Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Edição original e revisada, fiel ao texto original. Almeida corrigida, fiel. Com anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Então, as anotações de fé que nós lemos aqui no rodapé pertencem ao nosso Bispo Edir Macedo, ok? Então, se vocês quiserem, veja aí a capa como é. É linda essa Bíblia, muito boa, muito bonita, além de ser bonita, ela traz grande ensinamento, assim, as traduções, dá um entendimento melhor da palavra para nós, né? Então aqui nós lemos do capítulo 9 de Ezequiel até o capítulo 12 e vimos também assim a interpretação na palavra de fé do Bispo Edir Macedo. E por hoje é só, e daqui a pouco nós estaremos lendo mais uma parte, mais um capítulo, alguns capítulos da Bíblia, lendo junto com vocês e lendo também a interpretação destes capítulos, ok? Para que nós tenhamos um entendimento melhor e maior da palavra de Deus, ok? Por hoje, vou deixar vocês e na próxima eu chamo todos para estarem lendo a palavra de Deus juntamente comigo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.